Hoje, a gente vive uma injustiça tributária com os municípios menores. O empreendedor, por exemplo, quando ele quer montar ele é de uma cidade pequena, uma cidade lá que tem 10, 15 mil habitantes. Ele quer montar um empreendimento, ele procura uma cidade maior. Por quê? Lá, ele pode ter tem mais clientes, possíveis clientes. Então, o que acontece? As cidades maiores, ela acaba trazendo os empreendimentos. Então, o município pequeno, ele tem poucos empreendimentos. Então, dificilmente ele consegue fazer um levantamento. Normalmente é uma indústria só, uma fábricazinha de uma filial de uma indústria de calçados, uma filial de uma indústria de têxtil, né? Que vai nessas cidades e instala ali só para explorar meio que a mão de obra e pagar um determinado imposto. Mas nunca nada muito grande. Geralmente são empreendimentos pequenos. A maioria são empreendimentos familiares. Então, emprega basicamente a família do empreendedor. E fora esse, a maioria busca cidades maiores. A gente verifica o quê? Por exemplo, aqui em Vitória da Conquista. Quantos empreendimentos de Vitória da Conquista são de pessoas da região? Então, a pessoa tem a possibilidade de ter uma ideia de montar, por exemplo, uma mini fábrica. Ele vem para uma cidade maior, que ele tenha um potencial maior de vender o seu produto. Então, o Pacto Federativo, ele é injusto, ele acaba sendo injusto, porque ele não distribui as receitas da forma que deveria. E na sua opinião, assim, isso impõe desafios aos prefeitos. Então, quais são esses principais desafios aí que hoje o prefeito encontra no dia a dia, né? O prefeito, o gestor público, ele tem que buscar as alternativas. Né? Na questão tributária, ele tem que buscar incentivo tributário. Ele tem que o quê? Qualificar a mão de obra do município, que se a mão de obra do município não for qualificada, dificilmente ele vai atrair investidores. Então, esse é outro ponto de dificuldade. Então, um município pequeno geralmente não tem mão de obra qualificada. Porque você não vai ter mão de obra qualificada se você não tem onde colocar essas pessoas para trabalharem. Então, é um ciclo. Aí cabe aquele ponto, né? O município buscar parcerias também, né? Senai, Sebrae, para que qualifique a mão de obra e gere, como é que se diz? A mão de obra qualificada para empresas que vão chegar no município, confere? Sim, sim. E o que acontece ainda quando você qualifica a mão de obra? Se você qualifica a mão de obra e você não tiver a demanda, essa mão de obra qualificada ela vai embora do município. É a mesma situação. O que acontece muito, no município pequeno, né, o pai se esforça, coloca uma filha para fazer uma faculdade, um filho para fazer uma faculdade. Dificilmente esse filho, ele retorna para a cidade. Então, existe muito disso. O filho vai embora, vai estudar, qualifica e não volta. Quando a gente treina a mão de obra, por exemplo, você vai fazer traz lá o Senai, o Senac e tal, você treina a mão de obra. Beleza, a mão de obra está treinada. Se não tiver demanda, ele vai embora. Aquela mão de obra qualificada vai embora e torna a ficar sem mão de obra qualificada. Então, tem que ser né? A gestão pública, ela é bem complicada, é bem complexa. Você tem que elaborar um plano conjunto, mão de obra qualificada com investimento. Porque se você investir só na mão de obra, você pode ter certeza, ela não fica ali. Ela vai buscar onde ela tem mais oportunidades. Se o município não oferece essa oportunidade, treinar e perder aquele município. Ele vai embora, não fica no município.